Já cheguei aqui, estou com a nossa querida médica veterinária Letícia Lima, que está sempre aqui participando com a gente, tirando as nossas dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre o check-up para os animais de estimação. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Boa tarde, Amanda. Tudo bem, você? Tudo ótimo. Então, para a gente começar, explica pra gente como que funciona o check-up dos animais de estimação. Quais são os exames, o que precisa fazer, como que funciona esse processo? O check-up, igual em humanos, a gente sempre orienta, tá realizando para a gente conseguir identificar alguma coisa precocemente. Então, uma consulta de rotina, como eles principalmente não passam para a gente o que está acontecendo, às vezes o tutor acaba percebendo só muito tarde, muito em cima da hora, quando já tem muitos malefícios na vida do pet, né? Então, a gente orienta a fazer a questão do check-up como uma medicina preventiva. Então, igual as vacinas, que a gente vê como uma maneira preventiva, o check-up seria uma base de exames, tanto o exame físico, né? O médico veterinário responsável vai fazer toda a avaliação do corpo, se tem alguma alteração fisicamente, para depois a gente partir para exames laboratoriais, para ver se tem alguma coisa interna que ainda não está sendo vista. É certo, você falou na questão das vacinas. Então, quais são as principais vacinas que a gente tem que se atentar? Porque, meu pet precisa dessas vacinas. Um cuidado muito importante agora que você comentou sobre as vacinas é que muitos tutores entendem que o filhote tem que ser vacinado e nunca mais precisa ter vacina na vida. Então, todas as vacinas têm reforços, igual nós humanos tem as vacinas mais concentradas quando é nenezinho, e conforme os anos vão se passando, tem alguns reforços que a gente precisa fazer, né? Na vida deles também acontece isso, né? Também é um aglomerado de vacinas ali quando pega o nenezinho ou quando é um pet novo em casa, recém-resgatado, algo nesse sentido que a gente não tem o histórico. E depois também tem os reforços para a gente ter essa prevenção, né? Principalmente para os gatos, a gente precisa da questão da V4 ou V5, né? A diferença entre as duas principalmente seria a questão da FeLV, né? A leucemia felina. A AIDS felina, infelizmente, a gente só tem o cuidado, né? A prevenção de não ter contato com outros animais, mas a FeLV hoje em dia a gente já consegue vacinar para ter a prevenção. As vacinas mais atuais que tem só FeLV também ajudam no tratamento da doença, mesmo não sendo 100% eficaz, porque é uma doença, infelizmente, muito mortal, né? A letalidade dela acaba sendo bem maior. Antirrábica para todas as espécies, né? Principalmente por ser uma zoonose, trazer até o óbito dos humanos em 10 dias, né? E para os cães acaba sendo um pouquinho mais ampla, né? Então a gente tem a questão de V10, por exemplo, são 10 vírus que a gente acaba protegendo, né? O animal, principalmente parvovirose, sinomose, que fica até 7 anos no ambiente. Então um passeio no parque pode estar pegando, contraindo uma doença dessas, né? Gripe e giardia são as assim, principais, né? A giardia também passa pra gente, não tão perigosa quanto a raiva, porém também acaba transmitindo para os humanos, então também deve ter esse cuidado. E quando a gente pensa assim, na saúde dos pets, né, essa parte de fazer o check-up, de estar atento aos exames, você até comentou que não dá para esperar acontecer alguma coisa para levar o pet que talvez seja tarde demais. Então, a gente, para fazer um check-up no pet, eu tenho lá meu animalzinho em casa, eu preciso ficar atento assim, meu pet ele já tem uma doença pré-existente, ele já tem algum probleminha de saúde, ou algumas raças, que a gente sabe que tem algumas que são mais suscetíveis a determinadas doenças, né? Então precisa existir essa predisposição para você criar essa rotina de fazer check-up, de levar para o médico, enfim? Não precisa ter a predisposição somente por raça, até mesmo hoje em dia existem muitas misturas de raça, né, que a gente acaba popularmente chamando de sem raça definida, né, quando o pai já misturou com outro tipo de raça na mãe ou familiares e afins, então a gente não consegue ter um histórico, uma árvore genealógica certinha para saber se realmente esse pet tem uma predisposição ou não, né, então não só para esses animais, mas incluiria todos, né, então a gente recomenda uma vez ao ano para pacientes saudáveis, né, até uns 6 anos mais ou menos de idade, depois começar a ficar um pouco mais frequente. Então, a cada uns 6 meses seria o ideal. Óbvio que se o pacientezinho tenha já algum problema ou uma predisposição, alguma alteração já vista ali, a gente pode ir reduzindo esse espaço de tempo conforme a orientação médica daí. Quando a gente fala de check-up, até de nós humanos, né? A gente faz lá uma vez por ano. Quando começa a ficar mais idoso, já tem que diminuir. Então, com os pets, o ideal é 6 meses. 6 anos, começar a diminuir o tempo. Tá. Quando ele chega aos 6 anos, e daí qual que é a frequência indicada?
cada 6 meses mais ou menos. Perfeito. Tá, e assim, a gente falou de alguns tópicos, por exemplo, a vacina, que é muito importante. Outro detalhe que também engloba ali a saúde do pet, que é importante ficar atento, é ao peso. Quando a gente vê um cachorro, um gato gordinho, é uma gracinha, mas às vezes não é saudável. Então, como que a gente faz para identificar se o peso do pet tá ok, se precisa levar no veterinário? No check-up também pode ser avaliada essa parte, né? Mas o mais fácil para o tutor estar vendo em casa mesmo é se o pet tem cintura. Então, a cintura é muito importante para eles, tá? Então, a parte do quadril e do tórax é normal ser mais alargado, mas eles precisariam ter um pouco mais de cintura ali, né? Não aquele abaulamento na questão abdominal. Porque principalmente cães, às vezes, como se fossem os salsichinhas, sabe? Tem a coluna muito comprida, eles já têm uma predisposição a ter problemas em coluna. Com o aumento de peso, isso prejudica um pouco mais. Então, quando é filhote, até 1 ano mais ou menos de idade, varia bastante. Então, você vai ver que uma hora é muito cabeçudo, uma hora é muito pernudo, mais barrigudo. Essa parte é normal acontecer, porque é a fase do patinho feio, enquanto eles estão em desenvolvimento. Mas depois de adulto, sempre a gente tem que ver o score corporal. Então, não posso te passar assim, tantos quilos para tal raça. Então, porque isso pode ser um pouco variável, depende da estatura geral do cão, né? Para gatos também funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que ver a questão de score corporal. E isso o mais fácil de identificar seria se tem essa cinturinha. Nunca pode ser para fora das costelas, sempre tem que ser um pouquinho para dentro. Certo. E agora a gente está aqui no início do mês de fevereiro, ainda está no início do ano. Sim. Essa é uma época, a gente pode dizer que é o momento exato para ir atrás e fazer esse check-up com os pets. Tem uma data mais indicada? Tipo, não, tem que ser no verão, no inverno é melhor? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Em estação não teria, né? Tudo depende se esse pet já começou a fazer anteriormente, então se já está na fase ali, no tempo indicado, ou também, né, como é início de ano, sempre é bom começar com o pé direito. Então, tudo que a gente consegue já tá vendo com antecipação, a gente consegue estar se prevenindo até mesmo para o tutor financeiramente, sai mais em conta, né? Identificar algo no início, conseguir estar tratando ou vendo assim, realmente tem essa predisposição, essa orientação. Então, como que eu faço para não ter problemas futuros? Então, isso sempre é benéfico. E tem muitas doenças dos pets que elas não vão dar sintomas, não dão sinais, que daí um check-up vai aparecer, né? Tem muitas doenças que é comum não dar sintoma? A maior parte das coisas neles só demonstram a questão dos sinais clínicos para o tutor quando já está mais agravado. A não ser que seja, por exemplo, uma ferida na pele ou um mancar, por exemplo, que é uma coisa muito fácil do tutor ver, né? Mas problema hepático, por exemplo, no fígado, no caso, é muito comum acontecer pelo erro de manejo de alimentação, né? E o paciente só vai começar a vomitar, só vai começar a passar mal mesmo quando essas enzimas estão lá em cima. Então, quando o pet realmente já está muito mal. Então, às vezes, não só o internamento ali é o suficiente. Então, vem aquela bomba de coisas para o tutor fazer, de exames, de tratamento, e a gente sempre espera que seja o melhor para o pet, né? Mas tumores também podem ser bem silenciosos e por dentro do organismo, o tutor só descobre quando realmente o paciente está muito mal. E outro detalhe que às vezes passa despercebido é que às vezes as pessoas nem sabem, mas existe até uma especialização que são, como seriam os dentistas dos pets. E os animais, principalmente depois de uma certa idade, eles podem apresentar muitos problemas nos dentes, né? Sim, principalmente o acúmulo de placa bacteriana, o famoso tártaro, né? Então, isso pode acontecer até mesmo pelo filhote não ter perdido todos os dentes de leite. Então, fica duplo ali, principalmente os caninos, né? Os dentinhos mais compridos ali. Fica até bonitinha, aquela boquinha de tubarão e tudo mais, mas você vê a inocência às vezes do tutor, que achou bonitinho, mas aquele dente extra ali vai ficar acumulando mais sujidade e vai amolecendo o restante, vai trazendo a doenças periodontais, né? Então, é indicado tanto o acompanhamento ali desse check-up durante as vacinas e tudo mais, não só ser ele lá, foi para vacinar, aplicou a vacina e saiu. Sempre o veterinário fazer toda a avaliação do paciente, tanto porque só pode vacinar paciente saudável, né? Tanto para a orientação do tutor, para quando que seria o indicado a estar mexendo nisso, né? A recomendação segue também como se fosse na média do check-up, a cada 1 ano, mais idosinhos a cada 6 meses, mais ou menos. E tudo interfere também com relação à alimentação. Então você precisa ficar atento, é difícil, né? Como que vai ficar atento à boca do pet, o dente ali? Nem mas, todos deixam ver. Exato, é a importância de levar para um veterinário. Às vezes Isso a pessoa mesmo. vai tentar fazer alguma coisa em casa, ele vai dar problema, né? Isso, a parte da frente geralmente é mais fácil de estar vendo, mas o fundo realmente não tem pets que não permitem nem o dono mexer, nem o veterinário, são muito agressivos e tudo mais, necessitam de uma sedação ou algo um pouco mais invasivo, né? Mas a parte mais fácil assim de ver em casa já e dar aquele alerta se já tem aquelas sujinhas
em cima, na raiz, se a gengiva está muito vermelha, se não tem algum tipo de secreção ali já acontecendo, porque às vezes o pet para de comer por dor no dente. E daí às vezes a gente pensa, não, só um detalhe, né? Tipo, não, tá começando o tártaro, mas são problemas que podem evoluir para alguma doença mais grave? Sim, pode dar até problema no coração. Então, todas as bactérias que ficam nessa região da boca, né, da gengiva, vão passando pela corrente sanguínea e vão se espalhando para o restante do corpo, né? Então, é muito mais fácil você fazer uma profilaxia, né? Então, uma limpeza ali nesses dentes, do que um tratamento periodontal, perder um monte de dentinhos. Então, agravar um pouco mais a situação. Feridas na face, muitas pessoas vão falando assim, fez uma feridinha no rosto, tem uma pomadinha? E não é uma pomadinha que vai resolver, porque o dente já está tão contaminado, que a raiz está tão lesionada, que já começou a perfurar a pele aqui em cima do rostinho deles. Tá aí a importância, então, né? A gente fala do check-up justamente por isso. Quanto antes você identificar, mais fácil é de resolver o problema, né? Isso mesmo. Então, para quem tiver alguma dúvida e quiser falar com você, como que faz para entrar em contato? No @drclinicapet, tá? A gente posta dicas lá diariamente. Também tem o nosso contato direto pela DM, WhatsApp. Precisando, a gente marca uma avaliação. Perfeito, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. E até uma próxima. Até a próxima.